Olá, amigos, que Deus abençoe a sua vida fortemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Ivo Rosa e trago mais uma palavra de edificação espiritual para a sua vida. Mas dessa feita, eu gostaria que você analisasse o vídeo que nós vamos trazer. Esse vídeo, certamente vai trazer pensamentos, meditações, ele vai trazer um tanto que indignação, porque de repente você reclama tanto da sua vida, de repente você se acha cheio de problemas, cheios de dificuldades, mas vamos à palavra de Deus e depois eu quero te mostrar esse vídeo para que Deus possa falar ao seu coração. Aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, a palavra de Deus diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Vou repetir: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes, não vos consumais também uns aos outros. Que coisa gritante! Olha que coisa profunda. Eu gostaria, mas é até utopia eu querer isso. Como eu gostaria que os grandes líderes, o tal irmão Rubens aí na internet, que eu até postei um vídeo dele falando do Natal, eu gostaria que ele lesse essa palavra, nos ouvisse. Eu gostaria que os grandes líderes, os apóstolos, os bispos, os pastores de elite, eles analisassem essa palavra, porque eu vou repetir o apóstolo dizendo: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade, pelo amor. Vivemos num país que temos liberdade de expressão. Falamos o que imaginamos, falamos o que entendemos. Temos liberdade de nos expressar. Temos liberdade de religião. Por isso, se a pessoa quiser ser satanista, ela pode ser. Se ela quiser ser umbandista, maçônica, se ela quiser ser evangélica, ser católica, a religião que ela quiser ser, ela vai ser, ela vai praticar. E a lei não vai impor nada contra ela, porque a nossa Constituição nos dá liberdade de escolha, liberdade de religião. Agora, meu amigo, minha amiga, o apóstolo, o Espírito Santo, sabendo que nos últimos tempos nós estaríamos assim, nessa situação, o Espírito Santo, sabendo que haveria época em que pastores estariam denegrindo a imagem de outros pastores, apóstolos, bispos, um falando mal do outro, um se achando melhor que o outro, um querendo entender mais da Sagrada Escritura que o outro, só para falar mal do outro, só para falar que o outro não entende nada, só para falar que não há contexto no texto, sabe? Eles coisas que não levam a nada a não ser a dividir a igreja, que não levam a nada a não ser mostrar que o diabo ele tem reinado, infelizmente, no seio da igreja, através da divisão. Quando o Senhor insiste, ele diz: um reino dividido não subsistirá. O sujeito prega a vida do Senhor Jesus, o sujeito prega que ama a Deus, e a palavra diz aqui: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Será que quando eu falo de Bispo Macedo, de Apóstolo Valdemiro, de Pastor Silas Malafaia, de irmãos Rubens, será que quando eu falo de outro pastor, eu
diz que Jesus Cristo é o Senhor, no fim, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele prega isso. Então, eu tenho que orar por ele. Eu tenho que pedir pela vida dele. É essa a minha tese. Nós, ao invés de ficarmos jogando pedras em ministério, em vizinho que é pentecostal, ou neopentecostal, ou tradicional, nós devemos nos unir para orar pelo mundo. Amanhã, por exemplo, aqui em Jacareí, vamos ter o café do Conselho de Pastores, do qual faço parte. E vamos orar pela cidade. Mas eu oro não só pela cidade de Jacareí, eu oro pela sua cidade, minha irmã lá de Bauru. Um abraço a minha irmã lá de Bauru, né? Essa senhora que nos assiste por meio da internet, essa nossa irmã de São José dos Campos, os amigos lá de São Bernardo do Campo, pastor Edilson, sua esposa, sua filha, um abraço aos nossos amigos de São Bernardo do Campo, os amigos de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, João Pessoa, na Paraíba, os amigos mineiros lá, o Flávio, a dona Raquel, lá na cidade, uma cidade em Minas Gerais, né? Olha, eu quero, clamar, orar, pedir a Deus pela salvação da igreja, para que o Senhor, o noivo, venha levar a noiva, ao invés de estar apontando o dedo para outros ministérios. Tem irmãos que eu conheço que já nem estão congregando em igreja, porque tem sido a máxima da igreja é condenar, é apontar dedo, é só cobrar dízimo, oferta, votos, sacrifícios, e pastor não dá vida pela ovelha, e ninguém se preocupa com a ovelha. Pastor não se preocupa se a ovelha está comendo, está se vestindo, está morando bem. Não, só se preocupa em que a ovelha ela tem que manter programação, ela tem que ajudar na compra do imóvel. A ovelha só tem obrigações, direito nenhum. Olha, e eu encerro dizendo aqui, no versículo 15: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Eu vejo a palavra de Deus, que coisa triste. É isso que tem acontecido. Nós temos, infelizmente, mordido uns aos outros. Nós temos, infelizmente, entristecido a Deus. Os pastores, os líderes, têm mordido uns aos outros. Agora, meu amigo, minha amiga, assista esse vídeo e veja se você tem problema mesmo. Veja se você realmente pode dizer que tem problema na vida. Olha quem tem problema, os inocentes. Veja se você tem problema. Analisa esse vídeo e veja se você tem problema para reclamar de alguma coisa. Nesses tempos difíceis para a humanidade, surge uma esperança no sorriso e no olhar de cada criança. E olhando para elas, poderemos com certeza contemplar o raiar de um novo dia para todos nós. E a flor poderá nascer e crescer, e o pássaro poderá cantar sua canção, voando livre em direção ao infinito. Não queira que eu saiba que no mundo há guerras e a sobre a terra o ódio cruel.